Muito boa noite a todos do CPA Show. Essa semana, uma das coisas que me chamaram a atenção, além da mudança de comando do Vasco da Gama e do Flamengo, foi o que os clubes europeus, os 10 maiores, ganham em termos de patrocínio master e dos fornecedores de camisa, né? As marcas Adidas, Nike. A maioria dos clubes grandes europeus, as marcas de camisa, que fornecedores de camisa, como eu já citei, elas estão pagando mais do que os patrocinadores master. Aí você fala assim, mas a Adidas paga mais do que o master do Flamengo. Mas só que o Flamengo tem a camisa toda decotada, ele tem o master, tem na manga, tem atrás. Lá, a maioria das vezes é só um patrocinador. Mas não é porque os patrocinadores de lá, por exemplo, Chevrolet no Manchester, dentre outros, paga pouco, porque lá, de repente, as fornecedoras de camisa viram que, além de fornecer a camisa em um simples venda ou tem outras propriedades que se pode explorar. O futebol brasileiro ainda não chegou a esse ponto. E a outra coisa também, de semana passada, a segunda rodada do Campeonato Alemão começou agora, a bilheteria, né? Os clubes lá, não é 7-1 que estão falando, é 97,7% a 40% a ocupação dos estádios alemães. Então o que acontece? Lá, é claro que tem algumas coisas esporadicamente estão reclamando. Por exemplo, o Borussia vai visitar um clube fora, né, do seu estado, né? E aí estão reclamando que o Borussia, o Bayern, como é clube de primeira classe A, esse clube pro visitante bota o preço de R$200, vamos dizer assim, 55 euros, né, dá mais ou menos isso. E no campo por exemplo, do Borussia, com comida e tudo, tá R$145, dá mais ou menos, entendeu? Quer dizer, de repente, então quer dizer, alguns clubes particularmente reclamam, como na Inglaterra, os preços de ingressos. Mas de repente a Alemanha também pode aumentar um pouco em alguns casos, justamente porque a ocupação, ou então tem que aumentar o estádio, porque com 97%, 98% já é quase 100% dos estádios todos estão envolvidos nessa situação em termos de lotação, né? E como eu venho dizendo, como eu já falei, o comando, né? O Oswaldo de Oliveira quase teve no Vasco, mas a dívida que ele fala de 2 milhões, o Vasco não concordou. De repente parou por aí a conversa, falaram em Galo também, falaram em outros. Mas eu acho que o Romário se o Vasco sair dessa situação, o Romário foi muito importante. Porque dizem que o Romário foi quase um fiador moral. Da outra vez o Vasco ficou em dívida com o Jorginho. Esse ano o Jorginho aceitou. Aí as pessoas falam, mas o cara da igreja não tem que pensar em dinheiro. Tem que pensar em dinheiro. Ele sustenta quase 2.000 crianças em Guadalupe, que podiam estar na banda errada, né, da vida. E o Jorginho também tem os seus compromissos religiosos, tem que pagar o seu dízimo na igreja, dentre outras coisas, tem o seu padrão de vida. Então, quer dizer, eu acho que o Romário, o Jorginhozinho, eu pensei que a estratégia dele seria rifar a bola para a defesa do Flamengo errar, né? Como o Palmeiras fez alguma situação no domingo, sendo que o Jorginho fez o time jogar bem, fez algumas mudanças pontuais. Acredito que o clima de guerra que o Vasco encarou essa partida foi desde aqui do início, daqui do hotel aqui na Riachuelo, antes mesmo de sair do estádio. Eu acho o seguinte, como o Juan Carlos Osorio do Corinthians, do Palmeiras falou, do São Paulo falou, jogar no mundo em grande intensidade, com a mesma intensidade, 3 jogos em 8 dias fica completamente impossível. Então, se o Jorginho daqui a 3 jogos ver que vai ficar muito difícil ter a mesma batida na Copa do Brasil e contra o rebaixamento do Vasco, é melhor ele abdicar da Copa do Brasil e tentar salvar o Vasco dessa situação. Eu acho que se os jogadores, Zinho, foi um mestre na esquerda, Jorginho foi um outro mestre na lateral direita, na parte direita, né? Então, quer dizer, o Jorge Henrique, ele não precisa jogar como o Zinho era fenômeno, ele pode tentar fazer, ocupar espaço, fazer o que ele sabe fazer, voltar como o Romário voltava com o Lazarão em 87, e até mesmo, como ele marcou o Sheik, que era parceiro dele, foi campeão do mundo, o próprio Tite, no Japão, abdicou do bom passe do Douglas para fazer o Jorge Henrique jogar com uma formiguinha. Indo e voltando, como o Tele fazia, Zagallo fazia, e o próprio Zinho fazia. Então eu acredito que o Jorginho e o Zinho podem levantar o Vasco, se os jogadores
ouvirem ele, acreditarem no que está falando, entrar na alma dos jogadores. Eu acho que o Vasco pode passar até dos 50 pontos. Acredito que o Bandeira de Melo, contratando o Oswaldo de Oliveira, nada contra o Cristóvão Borges. Mas eu acho que tinha que haver uma mudança nesse momento. É claro que o Flamengo foi prejudicado em algum tempo na arbitragem, mas o Flamengo estava tomando gol e eu acho assim, não encontrou ainda aquele ambiente perfeito para que o time jogasse e tentasse jogar, porque todo mundo tem dificuldades. E eu acho que o Oswaldo de Oliveira pode sim fazer com que o Bandeira de Melo se reeleja. Eu acho que tinha voltava essa mudança. Eu acredito que ele não pode entrar hoje o Flamengo tem um pouquinho mais de estrutura do que tinha a última vez que ele teve. Não pode entrar nesse ambiente político, porque até eu acho que prejudicou na última vez, porque tinha eleição no Flamengo. E só voltando, eu acredito que, para terminar, sobre o Vasco da Gama, para finalizar, acredito que a parte financeira foi primordial para o Vasco estar passando por essa situação. Tinha um jogador, um ídolo vascaíno, não da TV aberta, da TV fechada, falou o seguinte, um ex-jogador, mas o Vasco não fez um planejamento adequado. Não é que não fez um planejamento adequado. Eu acho que a crítica que eu faço ao Eurico Miranda é dar valor para um campeonato carioca que vários clubes. Mas eu acho que é o seguinte, ele também como comandante não pode acabar o campeonato carioca e dizer que o Vasco é um time de merda. Não. Ele viu que não tinha condições quando apareceu a oportunidade no mercado. Não tem condição. Então o que quer dizer? Ele não pode dizer que o Vasco é um time de merda, tem que dizer que o Vasco vai ganhar. Mas aí apareceu as oportunidades do mercado, ele só pôde pegar jogadores que já não deram certo. No Cruzeiro, por exemplo, como o Dagoberto, que jogou muito bem no passado, o Riacho jogou muito bem no passado, mas no Cruzeiro não deu certo. E aí, tentar. Aí quando ele viu que o negócio já estava, ele tentou, deve ter pego o dinheiro emprestado com alguém, lutado com os conselheiros, não sei se o homem do táxi hoje ajudou, que é o vice de futebol do Vasco, como vinha ajudando de outras vezes, e trouxe o Neném, por exemplo. Neném, 220 mil, o Santos queria dar 150. Porque tem dinheiro agora? Não é, porque no sufoco a pessoa tenta de tudo para não ser rebaixado. Muito obrigado a todos, Deus abençoe.